A importância financeira e esportiva do Vitória voltar a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. No vídeo de hoje quero trazer aqui os números, essa diferença na parte econômica que obviamente reflete dentro de campo. O presidente Fábio Mota já comentou sobre a não transformação do clube em uma SAF, por exemplo, na temporada passada, onde o Vitória estava em baixa, jogando a Série C do Brasileirão. Quero trazer aqui a diferença econômica nesta parte de direitos de transmissão, premiação, opção, até mesmo além disso, de uma classificação, por exemplo, do Vitória para uma competição internacional, a diferença no número de sócios torcedores e como isso pode refletir dentro de campo também, nesta parte esportiva para o Vitória voltar a ser forte. No vídeo de hoje, quero trazer os detalhes a respeito desse assunto. Só antes de começar, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos sobre o Esporte Clube Vitória que gravamos semanalmente aqui no canal do Black Card. Vou deixar inclusive na tela final a playlist do Leão que gravamos diversos conteúdos também para você conferir um pouco mais de atualizações, inclusive a respeito do clube empresa. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a VBet, casa de apostas esportivas que te dá 125% de bônus no valor do seu depósito, patrocinadora oficial do Mônaco no futebol francês. Na Série B do Campeonato Brasileiro, nesse domingão, tem o jogo do Vitória e você pode palpitar lá na VBet no jogo diante o Avaí. Uma vitória do Leão no Barradão, pagando 1,79 a cada real apostado, um empate a 3,29 e uma vitória do Avaí fora, 4,80. Ótimas cotações também nos outros compromissos, como por exemplo, Juventude e CRB, um empate no Rio Grande do Sul pagando 2,98, uma vitória do Juventude em casa, 2,02, Guarani e Tombense com empate a 3,32, além de Novo Horizontino e Ceará com empate a 3,23. Essas e todas as outras cotações na Série B do Brasileirão, na Série A, os jogos do futebol internacional, você encontra na VBet. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa importância do Vitória voltar a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, tanto na parte econômica quanto também esportiva dentro de campo, a conquista de títulos, resultados também expressivos na primeira divisão, onde infelizmente o Vitória não participa desde a temporada de 2018 até conseguir uma boa sequência de permanência na primeira divisão. A gente imaginava que seria um bate e volta, infelizmente isso não aconteceu, ficando até hoje longe da Série A. Entretanto, o atual cenário é sim positivo. Apesar da sequência ruim, beleza, 3 jogos sem vencer, mas o Vitória se colocou numa situação muito boa, muito confortável para conquistar o acesso nessa reta final. Faltando aí no geral 11 partidas, dá para dizer que o Vitória precisa de basicamente 5 vitórias para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então é sim uma missão extremamente possível. É fácil, já está garantido, já está na Série A, não tá, mas qualquer conquista chega com grande esforço e nessa reta final da Série B não será diferente. Sobre a parte financeira, e isso obviamente acaba ligando todos os outros pontos, O futebol hoje cada dia mais caro, no futebol brasileiro não é diferente. Essa parte econômica é fundamental para a continuação, principalmente da força dentro de campo. O Fábio Mota, presidente do Leão, ainda em entrevista falando sobre a temporada de 2022 na Série C do Campeonato Brasileiro, comentou sobre a transformação do clube em uma SAF, porém iria fazer isso apenas com a marca do Vitória em alta, ou seja, jogando a Série A do Brasileirão. Isso faz total sentido, só você pegar, por exemplo, os números em relação aos direitos de transmissão. Atualmente, o Vitória recebe aproximadamente 10 milhões de reais com o novo acordo da Brax, com a Série B do Campeonato Brasileiro, para a exibição da competição em cenário nacional e internacional. 10 milhões de reais anuais. Mais ou menos 9 milhões acaba ficando livre, após o pagamento dos impostos sobre esta quantia. Nas temporadas anteriores, era mais ou menos 7 milhões e meio, no máximo 8 milhões de reais. Então dá para dizer que teve uma evolução. Na Série A do Brasileirão, a gente, digamos assim, não tem um número fixo, exato sobre qual quantia porém, gira na casa. Para clubes regionais, eu vou colocar dessa forma, eu que sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Como por exemplo, Goiás, Vitória, Sport, Bahia, Paysandu, Remo, os clubes regionais que têm uma grande torcida no seu estado, na sua região, dá para dizer que eles faturam em média, em uma temporada, com direitos de transmissão, na casa de 50 até 100 milhões de reais. Vou pegar, por exemplo, um valor do Goiás, que voltou da Série A
para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 e teve uma receita com direitos de transmissões na casa de 75 milhões de reais. Ou seja, o Vitória sairá no mínimo para 50, 60, 70, até 80, 90 milhões. Não seria nenhum absurdo. Por que eu falo isso? É muito variável. Depende muito, por exemplo, se a Globo vai passar um jogo ou não no final de semana. Acaba entrando quase 2 milhões a mais só naqueles jogos que passam, por exemplo, na quarta-feira à noite ou no domingo pela tarde. Por exemplo, depende muito das fases que você avança em uma Copa do Brasil, os campeonatos estaduais com valores modificados, mas só de você jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que esse valor da receita aumenta em pelo menos, no mínimo, 5 a 6 vezes. Além desta questão, a gente pode colocar outros fatores, como por exemplo o aumento do número de sócios torcedores. Atualmente o Vitória, pelo menos das informações que eu pesquisei, no começo do mês de junho tinha 25 mil sócios torcedores. Pode até deixar aqui embaixo nos comentários se esse número aumentou ou não. Possivelmente sim, com a boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Você jogando uma Série A com jogos mais atrativos, obviamente o torcedor quer sim ver o jogo do Vitória, mas é muito melhor, você zoar aquele seu amigo flamenguista, palmeirense, corintiano, e ver o Vitória bater nesses times, também jogando sob o seu domínio. Isso com toda certeza causa mais ânimo para o torcedor ir lá fazer o sócio torcedor e obviamente você voltando para a Série A, tendo essa possibilidade, porque não começando bem a participação, aumenta consequentemente o número dos sócios torcedores. Acredito eu que o Vitória tem sim capacidade total de chegar na casa de uns 40, 45 mil sócios torcedores, que seria assim espetacular e fundamental para um elenco mais caro na Série A do Brasileiro. Por que eu digo isso? Eu, como torcedor do Goiás, o Goiás em geral ele não consegue engatar uma sequência de sócio. E não é, digamos assim, por culpa exclusivamente do torcedor. Até porque nos jogos da Série A, o Goiás tem uma boa média de público jogando na Serrinha. A questão é que o Goiás, todo ano que acaba, ele tem que renovar o contrato, digamos, automaticamente. Não renova automaticamente. Ou seja, todos os contratos são cancelados. Aí o torcedor lá em janeiro, em fevereiro, com aquele tanto de jogo ruim, no campeonato estadual, tem que pagar já diretamente para o ano inteiro. Você pode parcelar no cartão e tudo mais, mas como que eu posso dizer? Ele não dá sequência no pagamento desse sócio torcedor. Aí o cara tem que renovar totalmente no começo do ano. Isso acaba desestimulando bastante. O Goiás ele tem uma média de 5, 6 mil sócios torcedores. Por exemplo, o Fortaleza e o Ceará, eles conseguem na casa de 40 a 50 mil sócios. Inclusive o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ao Diário de Goiás, ele comentou que a diferença dos salários, dos orçamentos, dos elencos do Ceará e do Fortaleza, o Ceará quando estava jogando a primeira divisão, vinham principalmente por conta dessa receita de quase 6, 7 bilhões de reais a mais mensalmente por conta do sócio torcedor. Então se o Vitória conseguir chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, tendo um sócio torcedor forte, ajuda pra caramba em relação, por exemplo, a contratações de jogadores, já que, pelo menos na teoria, esse dinheiro tem que ser destinado ao futebol. E o Vitória, que tem uma torcida espetacular, já chegou a colocar quase 50 mil pessoas em um jogo da Série B, em jogos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que tem total capacidade de chegar em um número aí muito interessante de 35, 40, porque não 50 mil sócios. E isso ajuda muito, muito, muito no investimento de jogadores. Como falei, esse primeiro passo geralmente é o mais difícil, de você voltar para a Série A e permanecer na primeira divisão. A partir do momento que você consegue dar uma sequência nesse digamos, planejamento, 2, 3, 4 temporadas em sequência, como o Vitória já fez na Série A do Campeonato Brasileiro, aí sim você consegue aumentar muito mais a questão esportiva, o jogador obviamente convencendo ele, por exemplo, de vir para um clube que já está há 3 temporadas seguidas na Série A do Brasileirão. Você belisca, por exemplo, uma participação na Copa Sul-Americana, onde hoje não é difícil, basicamente você permanecendo na Série A e fazendo 2, 3, 4 pontos extras, geralmente você já consegue pegar aquela 14ª, 15ª colocação e ir para uma Sul-Americana. O G8, G9 que já virou na Copa Libertadores também, classificação via Campeonato Brasileiro, então não é impossível. Passo a passo, o mais difícil é você voltar para a Série A e conquistar a permanência. Sobre outros pontos, por exemplo, em relação ao clube empresa. Por que eu toco nessa parte financeira? Como eu falei para vocês, é impossível você fazer um bom time sem ter grana para contratar esses jogadores. E você jogando na Série A com todos esses pontos linkados, receita de televisão, sócios torcedores, estádio, venda, por exemplo, dos patrocinadores, onde a marca valoriza imensamente, e o Vitória tem sim um departamento de marketing muito bom, com valores também, inclusive, você jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro é uma visibilidade muito maior.
sobre outros pontos também em relação à transformação do clube em empresa. O Fábio Mota comentou que a venda do Vitória, isso deve acontecer em um momento de alta do clube, ou seja, voltando a jogar a Série A do Brasileirão. Sendo bem sincero, eu, voltando aqui à minha experiência como torcedor do Goiás, eu vejo vários pontos de semelhança entre o Goiás e o Vitória. O presidente do Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro, ele também comentou que já queria organizar essa SAF do Goiás ainda lá na temporada de 2021, depois de voltar, primeiramente voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Vitória vai negociar a sua SAF no primeiro ano de Série A. Por que que eu digo isso? Pode até dar uma avançada, algumas especulações, mas para fechar para valer, o ideal é se você já estiver consolidado na Série A do Campeonato Brasileiro. Por que isso? Porque você pega os números da última temporada, por exemplo, no ano que vem, a última temporada em relação ao orçamento será da previsão do que entrou na Série B do Brasileirão. O Vitória conseguindo subir, conquistando o acesso e permanecendo na Série A pelo segundo ano consecutivo, aí você pode, digamos, dar uma organizada na casa, na parte de relação a dívidas, infraestrutura em geral, pequenos reparos e o orçamento já grandão para você mostrar, por exemplo, para o investidor. Então, acredito eu que o caminho do Vitória deveria ser, por exemplo, semelhante ao Coritiba. Se for para virar SAF, sobe para a Série A, fica lá mais um ano, no segundo ano, aí sim você consegue valores melhores, mais atrativos e pessoas, digamos, melhores para você colocar toda essa responsabilidade da SAF. O presidente do Vitória ele comentou o seguinte a respeito desta condição, abre aspas. Esta discussão deve acontecer para quando estivermos na Série A. Tivemos propostas no ano passado na Série C e eu nem quis analisar porque a marca estava desvalorizada. A estrutura que temos é muito grande e seria muito pouco dinheiro para entregar o clube. Estou aqui por amor, sou um torcedor que virei presidente. Neste momento, a gente vem saneando, melhorando a estrutura do clube. Fecha aspas, né? Foi o que comentou o Fábio Mota. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Se você acha que nada disso, o Vitória tem que virar a SAF já agora, no final do ano, pode ser uma alternativa também. Olhando para o cenário mais positivo, né? O Leão voltando para a Série A já com recurso maior, pode ser também uma outra forma. Mas, primeiramente, o mais importante, conquistar o acesso nessa Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos sobre o Esporte Clube Vitória que gravamos semanalmente aqui no canal. Sobre o Clube Empresa, vou deixar aqui também um pouco mais de detalhes sobre valores de uma possível SAF, sobre contratações, negociações, opções para o ano que vem. O meu canal do Goiás, o Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo para você conferir mais detalhes. Tem também o nosso canal de cortes e o link do apoiador do canal, a VBET, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!